Bom dia, bom dia. Vou começar mais uma live, bom dia. Gente, tô vendo bastante reflexo no meu óculos. Mas sem óculos não dá. Bom dia, Carla. Bom Olá, dia, tudo bom? boa semana para todos. Semana, gente, mais uma semana começando. Dia Sim, 23/9 já. Vamos aí isso. caminhando para o final do mês. E aí, pessoal, como é que tá as metas? A gente já começa a pensar na meta do mês, né, Carla? Meta do trimestre. Ai, Deus. Sim, apesar que a meta limita a gente, né? Verdade. Vou ter que pensar em metas, mas como chegar Objetivo, ao objetivo, é como verdade. chegar nos objetivos, é. Na verdade, as metas têm que ficar no nosso pé, né? E aí Sim. sempre querer ir muito além dela, não se limitar pelas metas. Ah, verdade. A gente tem que ultrapassar, né? Na verdade. Sem teto. É isso, tem teto. E aí, como é que você tá, Carla? Tô bem, tô bem. Corrida, mas tô bem. Nem fala. A Última gente já começa a segunda-feira, assim, né? última semana do mês, na maioria das vezes, faz com que a gente cria algumas expectativas, né, com relação a como que a gente vai fechar o mês, se a gente vai alcançar todos os objetivos, se todos aqueles que a gente está liderando também vão conseguir alcançar, né, você fica com aquela preocupação, né, de, conseguiu chegar onde você queria, conseguiu alcançar suas metas, seus objetivos, nananã. Mas é isso aí, faz parte do processo. Para quem Verdade. trabalha no comercial, né, Érica? A gente que trabalha no comercial é sempre assim, a gente sempre tem essa questão da última semana, né, do mês. Sim, a gente até já comentou a respeito disso, né, Carla? Que se nós trabalhássemos o mês todo com a mesma energia da última semana do mês, Sim, né? Acho que. Mas parando para pensar nisso, eu acho que a última semana do mês é tão desgastante, assim, né? Tão puxada, que eu acho que aí a gente dá uma desacelerada no começo do mês. Mas não deveria ser assim, né? A gente deveria conseguir planejar o mês inteiro com a mesma energia, né? tem E uma constância, né? é verdade. Vamos entrar no nosso tema de hoje, Carla, na nossa Vamos. live de segunda-feira. Sim, qual que vai ser hoje o nosso objetivo, né? De fazer com que o pequeno empresário entenda algumas coisas que às vezes se perdem no meio do processo, né? Verdade. Então, hoje a gente vai falar sobre a diferença, né, ali entre o valor percebido e o preço, né? Que o que leva muitas das vezes um cliente a comprar de você sem que ele queira simplesmente ficar pensando no preço, né? Então, assim, hoje o nosso objetivo é fazer com que você, empresário, entenda essa diferença e o quanto que isso é importante. Exato, é. E um ponto bem interessante também é que a partir do momento que a gente consegue entender isso, a gente também consegue transmitir para as pessoas que a gente lidera, né? Então você começa a falar, não, mas não é o preço, presta atenção, se você tivesse feito, né? Aí entra tudo que a gente vai dar uma destrinchada hoje, né, Erika? Exatamente. E aí eu vou até dar uma lidinha aqui no material que, né, a gente pesquisou para vocês entenderem um pouquinho aí do que a gente vai falar hoje, né? Sim, Então, o valor percebido e o preço são conceitos distintos, embora estejam interligados. Preço é a quantia de dinheiro que um cliente paga por um produto ou serviço, é um valor objetivo e fixo, determinado pelo vendedor. Já o valor percebido, por outro lado, é subjetivo e varia de cliente para cliente. Refere-se à percepção do cliente dos benefícios
e a qualidade do produto ou serviço em relação ao preço pago. Em outras palavras, é o quanto o cliente acredita que o produto ou serviço vale. Então, assim, é mais ou menos a forma, aquilo que que o seu cliente percebe do seu produto e do seu serviço. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, sei lá, me veio aqui um exemplo da Ferrari e de um Fusca, né? Ambos os carros te levam para onde você quer chegar, né? Não, nada contra o Fusca, que a gente ama. Mas, assim, ambos os carros te levam onde você quiser. Porém, o valor percebido da Ferrari é muito maior por conta, inclusive, do status que ele vai te trazer. Então, assim, o cliente acaba tendo um valor percebido ali diferente por conta da exclusividade, por conta do status, por conta, enfim, de uma série de coisas que não estão simplesmente ligadas com o que o produto em si faz. Então, você pode ir, às vezes, sei lá, uma manicure ou um médico que prestariam o mesmo serviço, serviço igual, mas o valor percebido daquele serviço é tão diferenciado que que o seu cliente acaba pagando muito mais. Então, quando nós do comercial conseguimos entender isso e como trazer isso para a nossa realidade, para o produto, para o serviço que a gente trabalha, a gente deixa de trabalhar somente com o valor de margem e de custo e começa a trabalhar com um outro posicionamento, que é o valor percebido, o diferencial do que você tem, né? Exatamente. Na verdade, é bem tudo isso que você falou, né? E isso em todas as coisas, né? Você mencionou a questão de uma Ferrari, mas poderia ser entrar em uma loja. Aí você entra, muitas vezes, numa loja, você tem até a sensação, né? Por quê? Porque às vezes você vai comprar uma roupa, o vendedor vem na porta, te leva, te oferece uma água, pergunta para você o que você quer, o que você está procurando. Muitas vezes perguntar é uma festa, é o que é para o dia a dia. Ou seja, existe um valor ali que você já pode agregar com o produto que você está vendendo, né? Não é apenas o preço que se paga por aquele tecido, por aquela costureira, pelo que ela fez, mas sim todo o envolvimento que teve dentro daquele ambiente para se vender aquele produto, né? Exatamente. É gerar a percepção de valor, né? Exato, é isso. E muitas das vezes a gente opta realmente por ter esse valor, porque você fala, ai, não vou numa manicure, não vou na manicure aqui do meu bairro de jeito nenhum. Eu vou na manicure, que eu não sei aonde, eu pago mais, mas lá eu tenho uma outra tratativa. Ou seja, não é nem pelo valor realmente, né, que você quer pagar, do produto que está sendo feito, né, que é só fazer uma unha ou comprar uma roupa. É um Exatamente. ambiente também, né? Sim. E aí vai entrar a pré-venda, a venda, o pós-vendas, tudo que envolve aquilo que você entrega para o seu cliente, né? E aí a gente vai entrar em alguns pontos, né, que nós levantamos aí, para poder te ajudar, né? Você que trabalha aí no comercial, você que é dona de uma pequena empresa e tá querendo, poxa, eu preciso mudar isso, porque eu tô só sentindo que os clientes estão pedindo desconto, desconto, desconto. Cada vez a minha margem está baixando e eu não tenho aí argumentos, porque se você for ficar somente aí na questão do custo, como eu falei, e preso aí no que o seu concorrente está colocando, todas as vezes, meu concorrente tem um preço muito mais baixo e eu não consigo passar isso para o meu cliente, né? Então, nós trouxemos alguns pontos aqui para te dar algumas dicas de como você vai fazer isso, como você pode implementar isso na sua empresa e no seu comercial. E um dos pontos é conhecer o seu público-alvo, né? Entender as necessidades, as dores, entender o que você pode entregar para o seu cliente que realmente para ele tem valor. Por isso que é importante conhecer o público-alvo, né, Cássio? Na verdade, é você tentar realmente identificar qual a necessidade, porque muitas vezes você está lá, conversa com o cliente, mas
o vendedor, no caso, muitas vezes está muito afoito pela venda e não para ouvir, né? Então, ele não sabe o que o cliente está procurando, ele está lá preocupado em falar sobre o produto dele, mas entender o que ele precisa, entender toda a dor dele vai fazer com que exista realmente uma venda de valor. Nesse caso, por quê? Porque você vai entender o que ele quer e você vai pegar o produto que mais se adequa ao que ele precisa, né? Exatamente, porque não é sobre o seu produto, É. é sobre o seu cliente. Muitas vezes a gente, quem trabalha no comercial, erra com isso. Fala, se concentra muito, nossa, eu entrego algo muito legal, sabe? Eu tenho um produto, um serviço assim que eu considero maravilhoso. Sim. Mas ele é bom e maravilhoso para todo mundo? Às vezes não. Então você precisa entender quem é o seu público-alvo e é sempre sobre o seu cliente, não sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. O segundo ponto aqui, nós trouxemos o destacar os benefícios, né? Então, ao invés de focar apenas na característica do produto, destacar os benefícios, né? Exatamente. Na verdade, é essa questão, né, de você entender o que o seu cliente, a dor do seu cliente, entender aonde ele está e o que ele está procurando, e aí colocar o seu produto ou o seu serviço, né, o que você está ofertando para ele, como exaltando as coisas que vão sanar aquela dor dele, né? Então, por exemplo, como a gente falou, né, ou no caso, você sai, vai para uma loja e aí vai comprar uma roupa. Às vezes a pessoa ela está realmente querendo ser acolhida. Nós que somos mulheres, a gente sabe muito bem disso, né? Muitas vezes a gente sai para comprar roupa não é porque eu estou precisando, é só porque eu preciso fazer uma higiene mental. E aí nessa hora da higiene mental, você não quer a roupa, você quer ser bem tratada, você quer que a pessoa te acolha. Então, quando você entra num lugar, por exemplo, que tem essa acolhida, você tem muito mais certeza de que você está sendo bem atendida. Obviamente que você vai falar, nem vai falar, paguei mais caro. Não, você vai falar, nossa, eu fui super bem tratada naquela loja. Você nem olha para o preço que foi pago pela peça, né? Você pensa muito mais no serviço que foi prestado de acolhimento ali no momento, né? Então, exaltar realmente os benefícios do que você oferece faz toda a diferença na hora da compra, né? Exato. Esse foi só um exemplo da roupa, mas, por exemplo, um serviço, um software, por exemplo, né? Obviamente que existem muitos softwares idênticos, parecidos, mas você exaltar aquilo que o seu tem de diferencial diante da concorrência, entra na mesma questão. Você vai sanar a dor daquela pessoa naquele momento, né? Exatamente. Então, quando você vem nessa cadência, né, de conhecer o seu público-alvo, de entender o que ele precisa, ter um olhar diferenciado, né? Então, a sua equipe ela tem que ser treinada para ouvir muito mais do que falar. Porque quanto mais a sua equipe ouve e entende qual é a demanda daquele cliente, mais fácil vai ser para poder trazer aí o benefício, o que ele resolve. Então, como a Carla deu ali o exemplo, às vezes você está querendo chegar numa loja ou num salão, por exemplo, você quer estar mais bonita, você quer estar bem tratada, você quer estar bem cuidada. É claro que você quer fazer a unha, fazer o cabelo, ou comprar uma roupa, mas o valor percebido, a sensação que você quer ter é de que você saiu de lá uma outra mulher, uma mulher transformada, mais bonita, enfim, acolhida, como a Carla disse. Já em outra situação, você pode ter um cliente que chega na sua loja, no seu estabelecimento, alguma coisa assim, que está com muita pressa, que ele quer ser atendido proativamente, que ele quer ser atendido de forma rápida e eficiente. E aí, se você acaba demorando muito, ou enfim, traz muitas opções. Então, o olhar do vendedor ou do consultor ser de uma forma treinada e ele entender os perfis do cliente que ele está atendendo, e aí ele começa, ele devolve para o cliente o mesmo formato que veio, né? Às vezes até na forma de falar. Você está no telefone com o cliente e esse cliente ele fala muito rápido, ele é muito dinâmico. Se você fala muito devagar,
amorosamente, o cliente não vai te dar atenção, ele vai ficar chateado, ele não vai. Agora, se ele fala mais rápido e você fala na mesma velocidade que ele, ou se ele fala mais lento e você fala na mesma velocidade que ele, se você percebe que ele é um cara que está estendendo a conversa, que gosta de bater um papo, de conversar, não corta ele, conversa com ele, estende a conversa, entende o que o seu cliente está demandando naquele momento. Porque você está ali para solucionar a dor do seu cliente e não para mostrar quem você é. Né? Então, o vendedor ele tem que ser muito treinado com relação a isso. Né? E aí a gente, nessa toada, né, Carla, a gente já ia no tópico 3, que é oferecer uma experiência única. Quando a gente consegue agir dessa forma, a gente consegue oferecer essa experiência. Né? Exatamente, é exatamente isso que você falou, é a experiência do cliente, né? O cliente olhar para você com outro olhar, porque você anda no mesmo ritmo que ele. Você bem colocou. Desculpa, gente, tem um gato aqui. Tá irritada. Voltando. A experiência do cliente, na verdade, ela vem exatamente de tudo isso, de você ouvir, você começou ouvindo o seu cliente, então você vai entendendo exatamente por onde ele está passando, o que ele precisa, se ele quer ser rapidamente atendido, se é uma ligação, se é um atendimento no balcão, seja o que for. Em contrapartida, tem outros clientes que vão vir até você, que eles vão querer contar a história, inclusive não só do problema que ele tem no momento para ser resolvido, mas o problema além, às vezes problemas pessoais, dependendo do nível de relacionamento que você tem. Ou seja, o vendedor, a pessoa que está ali na frente, que vai fazer toda o trâmite, né, comercial, que vai ter o ímpeto de vender, ele tem que pensar primeiramente em esse cliente precisa ficar feliz no final da compra. Por quê? Porque isso também vai gera outras consequências, né? E uma delas que a gente já até falou em outras lives é a indicação da sua empresa para outras pessoas. Então, tudo isso é um contexto para que a gente tenha vários outros resultados, né? Além da venda inicial, outras vendas possam vir através disso. Exatamente, Carla. A gente tratar o nosso cliente de forma única e especial para que ele saia dali, porque assim, todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de sentir que você está vendendo para ele. Exato. Então, assim, por quê? A parte ali onde o dinheiro sai do bolso do cliente para ele comprar o produto, o serviço, é uma parte que é complicada para o cérebro. Inclusive, tem uma sensação de perda ali. Então, se o seu cliente ele entende que ele, inclusive, está tendo uma vantagem em comprar aquele produto, a sensação que ele vai ter é diferente, o que ele vai levar para casa dele é uma sensação, porque tudo é sensação, tudo é percepção. Então, o que ele percebeu realmente daquele processo com você é o que ele vai levar para casa, é o que ele vai ter para depois e é o que ele vai transmitir. Poxa, aquele lugar é tão legal, vai lá, que você não vai se arrepender. Então, a indicação acaba sendo meio que natural, né? Embora nós devamos incentivar, nós já falamos isso em outras lives, nós devemos incentivar a criar programas de indicação, mas quando você tem uma indicação espontânea, acho que é até um termômetro para saber como que está sendo o seu atendimento, como está sendo o seu produto, o seu serviço, né? Exatamente. E aí a gente vai para o quarto ponto, que é, gente, nós estamos muito assim, né? O uso de provas sociais. Que nada mais é do que depoimentos, avaliações, casos de sucesso de clientes que ficaram extremamente satisfeitos com o seu atendimento e que vão falar com outros clientes e que você pode colher esses depoimentos, essa percepção para os próximos clientes, enfim, para usar. E isso é bastante importante porque nós temos essa coisa de, se para o outro foi bom, então para mim vai ser também. Exato, E, na verdade, essa questão da prova social, muitas vezes a gente finaliza uma venda, né?
e não pega esse depoimento com o cliente. Então, assim, o ideal é que a gente tenha o hábito, né, crie o hábito junto aos vendedores para que isso seja uma coisa automatizada, né? Então, quando você vai lá fazer o pós-venda, que exista essa questão de mandar um questionário, ou então pedir para o cliente responder um e-mail, ou então, não sei se a pessoa trabalha às vezes com internet, né? Pega esse depoimento via vídeo, via voz, de alguma forma que exista, de alguma forma, um resultado do trabalho que foi feito, né? Que você consiga provar para outras pessoas que foi um trabalho bem feito. Então, basicamente, eu acho que é isso. E sempre usando muito de transparência, né, Érica? E Isso. honestidade, que eu acho que é o nosso próximo ponto. Então, sempre ser muito claro, né, em oferecer o produto, o seu serviço, não fazer promessa que você não pode cumprir, ou seja, ser honesto de fato, porque o mercado, de alguma forma, acaba, em algum momento, sabendo quando existe uma empresa desonesta, né? Basta uma maçã podre, né, para estragar toda a cesta de maçã. Então, eu acho que a gente tem que partir sempre desse princípio, né, que a transparência e a honestidade devem ser falados. Então, faltou alguma coisa